Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. E eu espero que todos tenham tido um final de ano maravilhoso, né? Uma entrada de 2025 magnífica, maravilhosa, e que esse ano de 2025 seja de realizações e de vitória. Que seja magnífico e triunfal para você e sua família. Bom, gente, o caso criminal de 2025, o primeiro do canal, é de Lacey Spears. Um caso assombroso, triste, de uma tristeza só. Lacey Spears, uma jovem de 27 anos de idade, que em 2014, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, envenenou o filho de 5 aninhos, Garnet Paul Spears, com sal, gente. Durante a curta vida de Garnet Paul Spears, ele foi mantido doente para que a mãe, a própria mãe, aquela mão que deveria proteger, que deveria carinhar, que deveria cuidar, proteger, ensiná-lo a caminhar, a falar, o estava mantendo num sofrimento só, para que ela se sobressaísse e ganhasse a simpatia dos seus seguidores nas redes sociais e ganhasse mais seguidores e ganhasse os seus likes, não só das redes sociais, mas de todos que estavam envolvidos direta ou indiretamente nesse caso. A Lacey Spears, ela foi a pessoa mais fria, calculista que se possa imaginar. Ela abusou do filho desde que ele nasceu. O último ato dela foi um envenenamento. O último desejo dela, sabe, quando ela percebeu que ele já estava, que ele já poderia contar para as pessoas o que realmente estava acontecendo, ela o envenenou. Ela usou a dose letal de sal no tubo de alimentação dessa criança, do filhinho dela, do Garnet Paul. Gente, a Lacey Spears, ela, além de postar a doença, o filho, ela fazia isso diariamente. Ela mantinha os seguidores do filho dela informados e todos tinham uma admiração muito grande por ela ser uma jovem que estava lutando, supostamente lutando com todas as forças para a cura do filhinho de 5 anos, que já estaria, porque ela postou a vida do filho dela desde o nascimento. Então, o abuso dela
veio desde o nascimento do filho. Em 2009, quando a Lacey Spears estava com 22 anos, ela ficou grávida de Garner Paul Spears. Ela era uma garota tímida. As amigas ficaram surpresas quando ela enviou um e-mail com uma foto de ultrassom positivo para a gravidez. Todas queriam saber, mas de quem é esse exame? Quem está grávida? E ela disse, sou eu. Elas ficaram boquiabertas e queriam saber quem era o pai, porque até aquele dia a Lacey Spears nunca tinha demonstrado interesse por nenhum menino da turma deles, ou da cidade, ou de qualquer lugar que fosse. Elas nunca tinham visto ela de namorado e ela nunca tinha confidenciado uma paquera, um namorico, nada para elas. Então, elas queriam saber quem é o pai. E a Lacey Spears não contou. A Lacey Spears não contou para elas, não contou para os pais dela, não contou para o cartório. A criança foi registrada como pai desconhecido. Não constava o nome do pai da criança no registro de nascimento dele. O Garner foi, durante esses aninhos, todos esses 5 anos de vida, sem o direito de saber quem era o pai dele. Só depois do que aconteceu, que começaram as investigações, as suspeitas vieram sobre ela, é que ela resolveu contar, sabe, que o pai do filho dela, do Garner, era um vizinho dela, sabe, que tinha a mesma idade na época, chamado Phil, e que ela havia contado para ele, e assim ela disse, e que ele não se interessou pela criança, então que ela resolveu cuidar dele sozinha. Mas, durante esse tempo que ninguém sabia quem era o pai da criança, a Lacey Spears sempre deixou assim que as pessoas pensassem que talvez o pai dela pudesse ser o pai daquela criança, o genitor daquela criança. Mas, com o passar do tempo, ela teve a Lacey Spears teve uma gravidez normal, ela não teve nenhum problema durante a gestação. Ela teve o bebê no hospital. O Garner nasceu um bebê saudável, lindo, perfeito, sabe, sem nenhum problema de saúde. Eles tiveram alta normalmente. Ela foi para casa com ele. Chegando em casa, a Lacey começou a alegar que ele chorava muito à noite. E aquilo estava deixando ela estressada, sabe? Cansada. E depois ela começou a alegar que ele vomitava toda a mamadeira, tudo que ele comia, que nada parava no estômago dele e que aquilo estava sendo constante. Então ela o levou para o médico e a partir daí as idas ao médico eram constantes.
E as alegações dela eram essas, de que ele não alimentava, que ele chorava muito, que ele não a deixava dormir, sabe, que todas as mamadeiras, toda a alimentação, tudo que ele comia, que vinha para fora, que não ficava no estômago dele, que aquilo estava causando uma desnutrição na criança. Então, com 3 meses de vida, a Lacey convenceu os médicos, sabe, a fazer uma cirurgia no abdômen agressiva, uma cirurgia invasiva no abdômen do, do Garner, para que a alimentação, os nutrientes, ficassem lá dentro, segurassem os nutrientes, a comida lá dentro. Então, ele fez a cirurgia, ficou no hospital os dias necessários, tudo transcorreu bem, ele estava bem. Quando eles tiveram alta, ela voltou para casa. A Lacey continuou ligando, sabe, que ele já não aceitava mais, sabe, comer pela boca, através da boca, sabe, que ele não queria engolir a comida, então que ele estava ficando sem comer, que ele chorava muito, sabe, que era desesperador, sabe, ele não comia pela boca. Então ela tinha muita dificuldade para alimentá-lo. Então, com as idas e vindas nos médicos, ela, a Lacey Spears, acabou convencendo os médicos a introduzir um tubo alimentar de alimentação para que ele não ficasse desnutrido, porque ela alegava que ele não comia através da boca, sabe, que era muito difícil que ela conseguir que ele comesse, que ele se alimentasse através da boca, e que ele ia ficar doente, que ele ia ficar desnutrido, que ele não ia sobreviver do jeito que ele está. Então, os médicos fizeram essa cirurgia em 3 meses após a primeira cirurgia no abdômen. Eles fizeram a cirurgia para a introdução de um tubo alimentar. E ela fez eles fizeram essa cirurgia. O Garner aceitou muito bem, correu tudo maravilhosamente bem. Ele ficou no hospital até o tempo necessário, né? Teve alta, voltou para casa com a Lacey, com a mãe. E a Lacey continuou a alegação de que ele não estava bem, sabe, de que a alimentação dele não era boa, que ele não gostava que ele não se alimentava, não gostava de se alimentar através da boca. Então, a Lacey morava com os pais, né? Ela trabalhava como babá, né, para as pessoas, para os vizinhos, às vezes pessoal que deixava, não podia levar a criança na escola por algum motivo. Então ela olhava a criança, cuidava, ela cuidava de idosos, sabe? E as pessoas perguntavam para ela, né? Ô Lacey, você gosta de cuidar de pessoas idosas? Ela, gosto, eu amo cuidar de pessoas idosas. Então o trabalho da Lacey era esse. Ela resolveu, a avó materna dela morava na Flórida. E ela resolveu se mudar para a Flórida. Ela
e o filho dela, o Garner, foram para morar na Flórida com a avó. E lá ela não teve problema com o Garner. O Garner ia nas casas dos vizinhos, ele alimentava. Teve pessoas, vizinhos, amigos, que deram depoimento de que o Garner comia pizza, sabe, o Garner brincava com qualquer outra criança, pulava, saltava, corria, sabe, que tinha uma aparência saudável, que ele não tinha aparência de uma criança desnutrida, sabe, de uma criança que tivesse problema de alimentação ou qualquer outro tipo de doença. Então, eles ficaram ali, ela e o Garner ficaram ali até o Garner ficar com até os 2 anos de idade. Depois, ela ficou sabendo, assim, ela conta, né? Ela ficou sabendo que próxima a Nova York tinha uma comunidade de pessoas idosas, uma fellowship, e que esse lugar oferecia trabalho, né? E tinha alguns benefícios que era você não precisaria de pagar um quarto e você teria escola, né, para o seu filho de graça. Na comunidade tinha escola. Então, como ela já estava gostando dessa ideia, porque o Garner já estava ficando na idade de ir para a escola. Então, lá para ela viver com o Garner seria mais interessante. Então, ela, depois de um tempo, ela mudou. Ela mudou para essa comunidade, perto de Nova York. Então, lá ele começou a ir para a escolinha, tinha os velhinhos, né? Os idosos, e as pessoas, ela contava para todo mundo a história dele, do Garner, né? O martírio dela de levá-lo sempre, o problema dele com a alimentação, sabe, com o estômago. Então a história dela com as pessoas era essa, sabe? Mas ela conheceu uma senhora, uma senhora que gostava muito do Garner. O Garner ia sempre na casa dela, eles eram amigos. E ela oferecia para ele maçã, frutas, biscoito, bolo. Ela sempre tinha na casa dela, porque ela disse que ele sempre ia lá e toda vez que ele chegava, ele estava com muita fome. Então ele comia, sabe? Ele ia lá para comer. Então, ela, a Lacey Spears contou para ela que ele tinha esse problema com alimentação, tanto que ela já tinha sofrido com ele desde quando ele nasceu e tudo, e todos ficavam impressionados na comunidade com ela, todos gostavam dela, ela ganhou a simpatia de toda a comunidade. Todos queriam conhecer e ajudar, né, ela com o Garner. Então, essa senhora falou com ela: Olha, Lacey, eu conheço um pediatra e ele é gastro, ele é um expert e eu vou conseguir com ele para ver o Garner. Então, assim aconteceu. A Lacey Spears e o filhinho, o Garner, foram para a primeira consulta.
Então, chegando na primeira consulta, e o médico já viu que ele estava saudável, né? Ele não era uma criança doente. E ele ficou impressionado de, naquela idade, ele já com 5 anos, estivesse usando um tubo desnecessário de alimentação. Né? O tubo, gente, de alimentação é uma cirurgia que se faz no estômago e a pessoa alimenta através de uma bolsa que é que é que é colocada em uma haste, né? Tipo aqueles hastes de soro, quando você é hospitalizada, você tem aquela haste e a bolsa de soro com a mangueirinha que conecta no estômago da pessoa. Então, essa alimentação, ela não vai através da boca, ela vai através desse tubo. E pode ser uma bolsa, pode ser uma garrafa. Isso aí depende do que o médico indicar. Então, ele achou aquilo assim desnecessário. Então, ele resolveu, junto com uma equipe médica que estava junto com ele, a fazer exames para saber se era realmente necessário ele ficar com aquele tubo. Então, ele precisava da autorização dela para fazer esses exames. Então, ela autorizou a fazer. Então, esses exames foram feitos e todos eles foram negativos para que ele continuasse com esse tubo. E eles simplesmente não encontraram nada. Ele estava com a saúde perfeita. Ele não tinha problema de estômago, de intestino, infecção nenhuma. Então, quando ele chamou ela, sabe, várias consultas que foram isso, não foi na primeira consulta, foram muitas que eles se viram. Então, ele falou para ela, falou, olha, eu preciso que você, eu preciso que você me diga se eu posso, se nós vamos remover esse tubo. Mas ela insistia em falar que ele não comia pela boca, sabe, que ela precisava desse tubo. Então ele achou muito estranho, porque ela não falava nem que sim, nem que não. Ela ficava calada, ela não dava resposta. Eles precisavam dos históricos de medicação hospitalar dele, né, devido à vida dele era no hospital, né, desde o nascimento. Com 3 meses ele fez uma cirurgia. Então, eles precisavam desses históricos, porque esses históricos não estavam disponíveis para eles por ter acontecido em outro estado. Então, a lei se não providenciou isso, sabe? Então, ele achou meio muito esquisito. Ele chegou a suspeitar dela, mas ele não quis denunciar, porque ele não tinha certeza. Então, ele não denunciou. Mas ele chegou a pensar em fazer uma denúncia contra ela, porque ela estava falando, ele estava vendo na frente dele uma criança saudável. Os exames mostraram para ele
que a criança era saudável. Os exames falaram que era desnecessário aquele tubo que ele tinha, aquela do estômago. E ela simplesmente não se mostrava, sabe? Ela não queria, sabe? Ela, ela, ela não se opunha, mas também não apoiava aquilo. Então, como ele não tinha certeza, ele não fez a denúncia. E a certeza, gente, esse é um parênteses, não é. A gente não tem que ter certeza quando a gente vai fazer uma denúncia, principalmente os médicos, né? Ele não tem que ter certeza porque esse não é o trabalho dele, não é a parte dele. Quem tem que ter certeza disso é os investigadores, as autoridades, a polícia. Ela é que vai investigar, né? Se você tem uma desconfiança de algo, você não tem que ter certeza, porque quem vai ter essa certeza é quem vai investigar. E a quem está nessa condição, quem tem esse trabalho, né, é a polícia, são os investigadores. Então, o que esse médico fez? Ele não denunciou. A Lacey, ela é muito esperta, né? Todo mundo sabia do sucesso dela nas redes sociais, mostrando o Garner, né? Todo mundo conhecia o Garner através das redes sociais. Então, eles não levaram, sabe, nada adiante. A Lacey voltou para casa com ele e ficou por isso mesmo, sabe? Eles também, ele continuou com tudo. Para ele não aconteceu nada. Então, passado algum tempo, a Lacey Spears chegou no hospital com o Garner e ele estava passando muito mal. E ele foi hospitalizado. E no hospital, eles fazendo a pesquisa nos exames, eles viram que o sódio dele estava no nível 144 por miligrama. E isso era muito perigoso para ele, porque o sal em excesso no corpo, gente, o sódio, ele é letal, ele é perigosíssimo. Ele dá convulsão e inchaço no cérebro. Então, ele foi levado às pressas através de um helicóptero de emergência para um hospital pediátrico em Winchester. Então, lá eles conseguiram baixar o nível de sal dessa criança, de sódio. Então, os médicos ficaram preocupados sem saber como que aquela criança, que medicamento, o que ele poderia ter usado, tomado para que o nível de sódio no corpo dele chegasse a um nível tão perigoso. E eles não conseguiram, descobrir o que tinha levado o sódio dele naquele nível tão alto. Bom,
Ele ficou ali, foi estabilizado, sabe? Melhorou, ficou bom, voltou para casa com a mãe. Passados algum tempo, a Lacey Spears voltou com o Garner novamente para o hospital. Dessa vez, ele estava tendo convulsão. Então, eles levaram ele, sabe? E ele foi hospitalizado e ficou em tratamento. Então, quando eles, eles olharam o, o nível de sódio dele, ele estava com o nível de sódio de 188 por miligrama. Então, eles não conseguiram, sabe, abaixar, controlar esse nível de sódio. Eles não conseguiram reverter o inchaço no cérebro dele. E eles já não sabiam mais, sabe, o que fazer, porque eles não tinham introduzido nenhuma medicação que pudesse causar esse aumento letal, perigosíssimo de sal. Então, o que que eles fizeram? O médico chamou, fosse um conselho tutelar, sabe? Que cuida e protege a criança, né? Então, o conselho tutelar olhou essa criança, viu as documentações que os médicos apresentaram e chamou a polícia, os detetives. Eles concordaram com o que os médicos estavam desconfiando. Eles estavam acusando a mãe de envenenamento da criança com sal. Então, começaram-se as investigações. E no quarto, quando o conselho tutelar estava lá, no quarto da Lacey Spears, no quarto do Garnet Paul Spears, o filho da Lacey Spears, tinha uma câmera. E ela sabia do uso dessa câmera. Então, ele estava sendo monitorado por causa das convulsões também. Então, eles viram que a Lacey passou a noite com ele, cuidando dele, sabe? E ela colocou meia no pezinho dele para aquecer. Sabe, uma mãe zelosa. Então, numa outra gravação, tinha a Lacey pegando ele pelo colo e levando até o banheiro. E junto com ela tinha a mangueira. Então ela foi com ele para o banheiro, ficou algum tempo com ele no banheiro e voltou com ele no colo e colocou na cama. Quando ela colocou ele na cama, ele já começou, já estava em convulsões. Então, nesse momento no banheiro, ela adicionou sal no estômago dele, na bolsa alimentar dele. Então, a polícia chegou para a investigação e eles falaram com ela da suspeita que os médicos tinham, né? E ela negou tudo, falou que não, de jeito nenhum, que ela não ia, nunca tinha feito isso, nunca tinha administrado sal
na alimentação dele. Então, eles avisaram para ela: olha, nós estamos indo para sua casa para fazer busca lá. Aí ela: tudo bem, não tem problema, podem ir. Então, eles foram. Só que a Lacey ligou para a vizinha dela e falou com ela: olha, a polícia está indo aí para minha casa para fazer uma revista e eu preciso que você vá até lá e pegue um pacote que está em tal lugar e leve para sua casa, porque a polícia não pode encontrar esse pacote lá. Então, isso a amiga dela fez. Foi lá, pegou o pacote e levou para casa dela. Então, a polícia chegou na casa da Lacey. Não tinha, assim, tinha na sala, tinha o pedestal com a bolsa de alimentação, com algo lá dentro que eles levaram, eles recolheram e levaram. Tinha sal próximo, sabe? Eles levaram, tiraram foto de tudo e eles voltaram. Mas não tinha, assim, uma quantidade de sal que causasse alguma evidência. Não tinha uma prova de que ela administrava o sal nele, que ela dava a ele o sal em excesso para causar as convulsões nele. Então, quando tudo começou a aparecer, as investigações, as suspeitas, essa vizinha ligou para a polícia, né? Ela e avisou para eles, pediram para eles que eles voltassem lá na casa da Alice. E assim eles fizeram, eles foram lá e ela entregou para eles o pacote e falou: olha, ela me fez uma ligação e pediu que eu pegasse isso lá. Então, quando eles foram ver, você já sabe, era sal. E muito sal. Uma quantidade bem grande de sal. Então, ela foi indiciada, sabe, pelo envenenamento. Mas o Garner não conseguiu sobreviver. Ele perdeu a vida dele, a curta vida dele, no hospital. Então, ela foi presa. Garden, ele morreu com 5 anos de idade no hospital no dia 23 de janeiro de 2014, no quarto de hospital. E a Lacey Spears, ela foi presa, acusada de envenenar e de abuso do seu filho, do Garner. E quando chegou 2015, ela foi a julgamento. E ela foi acusada e condenada, sentenciada a 20 anos de prisão em regime fechado. Em 2015, a Lacey Spears estava com 28 anos de idade. 20 anos de encarceramento, ela em 2035, ela terá a liberdade dela. Não sei, talvez
e ela terá 48 anos de idade. E o filhinho dela, o Garner Paul Spears. Em 2025, em 2035, desculpa, ele, se estivesse vivo, estaria com 26 anos de idade. A defesa, alguns estudiosos de psiquiatria e psicologia disseram em entrevistas e em documentários a respeito desse caso da Lacey Spears, que foi assim comovente, comoveu o país todo, a cidade toda. Todos ficaram comovidos com o sofrimento que a mãe não, né? Entre aspas, gente, a genitora, porque uma mãe não tem coragem de fazer isso com o filho, não. Mas todos ficaram pensando o que poderia, né? Porque é impressionante, é triste demais isso. Então, alguns psiquiatras renomados falaram que o perfil da Lacey Spears é semelhante ao que tem uma desordem mental que eles chamam de Musashing by proxy, que é uma, pode ser uma mãe ou um cuidador, sabe, que está cuidando, uma mãe cuidando do filhinho, do bebê, que ela abusa dessa criança para ganhar a simpatia da maioria das pessoas. E que geralmente os bebês, esses abusos acontecem com bebês que têm de 0 anos a 3 anos de idade. Sabe, que eles não conseguem contar. Então, elas adoecem aquele bebê, aquela criança, ou aquela pessoa que ela está cuidando, para que as outras pessoas vejam nela uma pessoa maravilhosa, que vejam, que se orgulhem dela, que admirem ela, sabe, pelo trabalho, pelo que ela está fazendo. Essa desordem mental, ela é divulgada um pouco já tem pesquisas, né, que são feitas no Canadá, nos Estados Unidos, sabe, de mulheres, geralmente são mulheres que têm essa desordem mental que é chamada de Munchausen by proxy. Mas a Lacey Spears, quando ela viu que o Garner poderia contar o que estava acontecendo, ela tirou a vida dele, ela o envenenou. Né? Ela mudou, o tempo todo ela mudou de estado, não foi de cidade, foi de estado. Né? Justamente para não ser pega, para que os médicos não desconfiassem. Né? Ela tinha um poder tão grande de convencimento que a criança a vista era saudável, não tinha nada, estava corado, não estava desnutrido. E mesmo assim, os médicos faziam o que ela achava, sabe, que tinha que fazer. Então, esse foi o caso de Lacey Spears. Muitíssimo obrigada por assistir e aproveita
E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like, toca no sininho, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.